As Guerras Napoleônicas, parte 1. Um aviso: eu irei começar depois da terceira coligação. Então, a França, depois da terceira coligação, fez várias exigências ao Reino Unido. E o Reino Unido hesitou em fazer essas exigências por causa que eles temiam que a França estava fazendo algo. A Suíça iria se libertar, mas não conseguiu. E a França enviou reforços, onde deixou vários países com raiva. Até o Reino Unido não iria sair de Malta. Então, o Reino Unido declara guerra à França. Reino Unido faz um bloqueio continental e pede ajuda, mas sem sucesso. A França ocupa Hanover, que estava do lado do Reino Unido. Napoleão vira imperador da França e vários países protestam. Assim, a Espanha vira para o lado da França. A França manda várias tropas para o Canal da Mancha e queria invadir a ilha da Grã-Bretanha. Mas, só que não deu certo. E ocorre a terceira coligação. No caso da Áustria, por exemplo, o Napoleão virou o rei da Itália e a Rússia queria a Suíça livre. A Áustria invadiu a Baviera, que estava aliada com a França. Só que reforços franceses vêm de Hanover e da França e ganham a Batalha de destruindo o exército principal austríaco. Já nos mares, a frota franco-espanhola é destruída pela britânica. E isso deixou a Espanha em uma situação desconfortável. As tropas francesas chegam em Viena e ocorre uma batalha meio difícil. Na Batalha de Austerlitz, a França ganha, conseguindo tratar de paz com a Áustria. Assim, a França invade o reino de Nápoles, colocando José Bonaparte como imperador de lá. A França tinha muita influência sobre os estados germânicos, então cria a Confederação do Reno. Só que a Prússia não gostou nada disso e declara guerra. Só que a França rapidamente consegue invadir e dominar a Prússia. Ocorre a Batalha de Eylau, só que nenhum dos dois lados ganharam. E depois ocorre a Batalha de Friedland, em Frislândia, onde a França consegue dominar a Prússia. E então é criado um estado fantoche, além da Rússia e Prússia serem aliadas da França agora. E a Pomerânia Sueca foi ocupada. A França criou um tipo de bloqueio continental onde ninguém de toda a Europa podia fazer o comércio com o Reino Unido. A França estava pressionando a Dinamarca para a Dinamarca entrar do lado dos franceses. Então, o Reino Unido lança um ataque aos portos dinamarqueses, fazendo a Dinamarca entrar na guerra do lado da França. Portugal é invadido e ele é dividido em 3 partes, ou tentativa de dividir ele em 3 partes. Ocorre uma invasão russa à Finlândia, que na época pertencia à Suécia. A França não estava se dando muito bem com a Espanha. Então, a França lança um ataque surpresa, causando a Guerra Peninsular, que seria tipo guerra de guerrilha, igual na Guerra do Vietnã. A França dominou rapidamente o território espanhol e colocou José Bonaparte como imperador de lá. Sim, ele era de Nápoles, mas ele foi para a Espanha para pegar um cargo melhor. O Reino Unido financiou diretamente a Espanha. E a guerra estava indo de mal a pior para a França, onde as tropas espanholas já estavam avançando sobre a França. Logo depois, Napoleão chega e resolve tudo. A Áustria, vendo que a França estava ocupada, declara guerra à França e lança múltiplos ataques já meio pronta. E, bem, a Polônia conseguiu expulsar os austríacos, lançando até um pequeno contra-ataque. Já a França se organizou direitinho e chegou perto de Viena, onde perdeu a primeira batalha. Mas
Logo depois, na Batalha de Wagram, a França domina Viena e a Áustria perde territórios. Já a Rússia ganha a Finlândia com a perda da Suécia. Mas tem muita coisa que ainda vai acontecer. Fim, se inscreva e deixa o like. O Paraguai. A Guerra do Paraguai tem várias versões, então será contado um pouco de cada. O lado paraguaio estava rico e forte. Eles controlavam isso e eles queriam isso. E então eles tinham 60 ou 50 mil tropas. No lado brasileiro, o Brasil tinha 16 ou 20 mil tropas e uma melhor marinha. E eles disputavam território com o Paraguai e eles estavam ganhando dinheiro com a exportação de café. Então, com a maior marinha, ou melhor, eles podiam controlar as regiões. A Guerra do Paraguai. O Brasil invadiu o Uruguai na disputa entre a Guerra Civil. Então, o Paraguai usou isso como desculpa, já que o Uruguai era aliado, invadindo Mato Grosso. E como o Brasil não estava preparado, o Brasil teve demoras para contra-atacar. Mas os interesses paraguaios estavam no sul do Brasil. Então, com a Argentina não deixando passagem de tropas, a Argentina é invadida pelo Paraguai, pelo Rio da Prata. Mas ocorrem batalhas e o Brasil não deixa o Uruguai ter acesso aos rios. Ocorre a Batalha do Riachuelo, onde deixou o Brasil avançar mais um pouco até o Paraguai, mas o Paraguai avançou no sul. O Brasil conseguiu avançar bastante e após a dezembrada eles já conquistaram a capital Assunção e estavam invadindo a região disputada pelo Mato Grosso. A Argentina começou a sair da guerra. Enquanto isso, o Paraguai foi dividido entre o governo fantoche e o governo oficial. No norte, o Paraguai estava começando a perder a guerra. Então, o Solano Lopes morreu. O Paraguai foi totalmente destruído. E então o Brasil teve dívidas altas, aceleração na queda do Império. E o exército imperial se sentiu abandonado. Fim. Hoje veremos a grande Primeira Guerra Mundial, começando pelo Império Alemão, que naquele tempo era o país mais forte da Europa continental, tanto que eles temiam que os seus vizinhos se unissem para atacar eles. Então, a Alemanha faz a Liga dos Três Imperadores, mas a Rússia saiu. Então a Alemanha convida o Reino da Itália, mas o Reino da Itália tinha problemas com a Áustria. Então, em resposta diplomática, a França fez aliança com a Rússia, já que os russos não estavam tão felizes com a Alemanha. A Áustria anexa a região da Bósnia. O herdeiro do trono austro-húngaro fez uma visita de estado em Sarajevo, a capital da Bósnia, onde aconteceu um atentado e ele morreu. A Áustria pensou que foi a Sérvia, então mandou um ultimato, só que a Sérvia não aceitou e a Áustria declarou guerra. Só que a Rússia imobilizou suas tropas para ajudar a Sérvia, já que a Sérvia era aliada. Só que a Alemanha era aliada da Áustria. Então, a Alemanha declara guerra à Rússia, iniciando a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha vê que a França imobilizou as suas tropas, então a Alemanha se adianta e declara guerra. A Itália declara neutralidade. Esse é o plano Schifflin. A Alemanha ia passar pela Bélgica, país neutro, para chegar na França, já que a fronteira é bem defendida. Só que o Reino Unido garantia a neutralidade da Bélgica nesse conflito.
Então, a Alemanha, achando que não ia sofrer nenhuma resistência, sofre uma resistência até que boa na Batalha de Liege. E a invasão à Bélgica fez a população de vários países ficarem contrária à Alemanha. A França, sem saber do plano Schlieffen, inicia a Batalha de Fronteiras, onde ela perde e teve que recuar. Então, os alemães conseguem avançar até o rio Marne, a 72 quilômetros de Paris. Mas os britânicos e franceses conseguem parar os alemães na Batalha do Marne e fazem eles recuarem alguns quilômetros. Ocorre a Batalha de Ypres e também a corrida para o mar, na tentativa de flanquear o inimigo. E aqui é que começam as batalhas de trincheiras. Quando o Reino Unido entrou, o Reino Unido fez um bloqueio naval à Alemanha, acontecendo várias batalhas navais. A Rússia tinha se mobilizado mais rápido do que esperado. Só que reforços alemães chegaram lá e ganharam a Batalha de Tannenberg e Lagos Masurianos. A Áustria-Hungria tentou um avanço, mas esse avanço foi desastroso e perderam territórios. A Áustria tenta avançar sobre a Sérvia, mas a Sérvia conseguiu segurar os austríacos. Alemães bombardeiam os portos de Odessa e Sebastopol com roupas otomanas. Então a Turquia sofre uma declaração de guerra da Rússia. A Rússia lançou um ataque e a Turquia lançou um contra-ataque e mesmo assim não deu nada. A Rússia pegou mais territórios do Império Austríaco, enquanto os reforços alemães já estavam dominando a Polônia russa. Mas os russos conseguiram dar um passo para trás na Alemanha. Enquanto isso, ocorrem armistícios não oficiais no Natal. Mas, após um tempo, ocorre a primeira Batalha de Champagne, sem vitória de ambos os lados. A França usa gás lacrimogêneo. A Alemanha foi um passo adiante e usou gás cloro, que não eram permitidos pelas leis de guerra. A Itália entra na guerra dos lados dos aliados e ocorre várias batalhas na tentativa de avançar sobre a Áustria, mas foi tudo falho, já que a Áustria estava em uma posição melhor. A Alemanha tinha feito um bloqueio naval e afundado vários navios. Ocorre a segunda Batalha dos Lagos Masurianos e após um tempo a Alemanha chega a Varsóvia. Depois de um tempo é recuperado as terras austríacas, mas fica parado na Sérvia. A Bulgária planejava um ataque junto com a Áustria e foi bem sucedido. Enquanto isso, os Estados Unidos estavam reclamando do bloqueio da Alemanha ao Reino Unido. E ocorrem algumas batalhas nas trincheiras e o Império Russo começa a ficar sem suprimentos. A parte norte da Grécia foi controlada pelo primeiro-ministro da Grécia, que declarou guerra à Alemanha. Ocorre a Batalha de Verdun, sem vitória de ambos os lados. E ocorre a ofensiva de Brusilov, que foi desastrosa para a Áustria e pior para a Rússia. Ocorre a Batalha do Somme, na tentativa de tirar o esforço alemão em Verdun. A Romênia entra na guerra, atacando os austríacos, mas os búlgaros e austríacos conseguiram dar um jeito nela. E ocorre mais outras batalhas no rio Isonzo. A Alemanha, com os territórios dominados, cria a Polônia, fantoche. Enquanto isso, a Rússia também tenta uma grande ofensiva ao Império Otomano. Nesse ponto da guerra, todos os países já estavam fracos. E aqui o telegrama Zizimani foi transmitido para o México, mas antes disso foi interceptado pelo Reino Unido e mandado para os Estados Unidos. A Alemanha começa a construir a linha Hindenburg. E o Reino Unido e a França queriam chegar na Alemanha, então eles lançam a Batalha de Arras, de extração e a ofensiva de Nivelle, tentativa de quebrar a linha de defesa.
A Itália tenta mais ataques à Áustria, até que na 12ª Batalha do Rio Isonzo, a Áustria consegue uma massiva vitória contra os italianos. E a Itália tem que voltar para o rio Piave, onde ocorre a primeira batalha do Monte Crapa. O Reino Unido começa a aparecer aqui no mapa, atormentando os otomanos. Ocorre a terceira batalha de Ypres e a batalha de Canibrai. Batalhas bem importantes. E o Brasil faz uma batalha contra as Toninhas. Ocorre a queda da Rússia e a Rússia sai da guerra, em troca de todos os territórios. Sem a Rússia, os reforços alemães chegam em massa até a fronteira. Ocorre a Batalha do Kaiser. Primeira, Operação Michel, cortar o exército britânico da França, mas eles são parados em Amiens. Operação Georgette, na tentativa de avançar pelo norte, mas eles são parados também. Logo depois, eles tentam lançar a Operação Blücher, até chegar ao Rio Marne, onde eles são parados. Agora os Estados Unidos chegaram em massa. Então eles fazem a Operação Gésinal, que tenta quebrar a linha de defesa francesa, mas também a falha. Então eles tentam avançar sobre o Rio Marne na Operação Friesland, onde eles são parados também na segunda Batalha do Marne. Isso fez acabar os suprimentos da Alemanha. E ocorre a Batalha do Rio Piave, na Itália. Enquanto isso, agora os aliados perceberam que era uma oportunidade de contra-atacar na ofensiva dos 100 dias, o que fez a Alemanha recuar bastante. Enquanto isso, no sul da Europa, a Bulgária se rende por causa de uma grande operação. Sem a Bulgária para defender o sul, a Áustria também se rendeu, junto com o Império Otomano, que já estava meio acabado. Só faltava a Alemanha, que colapsou. Fim.